Mensagens aos Jovens, capítulo 45, Caráter aprovado. Os jovens precisam ser instruídos com cuidado e oração, para que edifiquem o caráter sobre o permanente alicerce. A razão por que tantos cometem erros graves é não darem ouvidos aos ensinos da experiência. O conselho dos pais e professores é perdido para eles, e cedem às tentações do inimigo. Deus ama os jovens. Neles vê grandes possibilidades para o bem, caso compreendam a necessidade que têm de Cristo e construam sobre o firme fundamento. Conhece-lhes também as provações, sabe que terão de combater contra os poderes das trevas que lutam para adquirir domínio sobre a mente humana. E ele abriu o caminho pelo qual os rapazes e as moças se podem tornar participantes da natureza divina. Perseverante esforço. O caráter não é obra do acaso. Não é determinado por uma explosão de temperamento, um passo dado em direção errada. É a repetição dos atos que dá origem a um hábito, moldando o caráter para o bem ou para o mal. Um caráter reto não se forma senão por meio de perseverante, incansável esforço pelo aproveitamento de todo o talento e aptidão que nos foram concedidos para a glória de Deus. Em vez de agir assim, muitos se permitem flutuar ao sabor dos impulsos ou circunstâncias, não por carência de habilidades, mas porque não compreendem que Deus requer que, como jovens, procedam da melhor maneira. Se os jovens de hoje desejam resistir à semelhança de Daniel, precisam exercitar ao máximo cada fibra, cada nervo espiritual. O Senhor não deseja que permaneçam como aprendizes. Deseja que atinjam o mais elevado grau de excelência. Deseja que alcancem o mais alto lance da escada, para que daí entrem no reino de Deus. A influência das amizades. Os jovens que deixam o lar, não mais se achando sob o vigilante cuidado dos pais, passam a usar de sua liberdade de escolher suas amizades. Devem lembrar-se de que os olhos de seu Pai Celeste se acham sobre eles, vendo cada uma de suas necessidades, cada uma das suas tentações. Encontram-se sempre nas escolas alguns jovens que, por sua maneira de proceder, mostram ter o espírito moldado para agir com maldade. Por uma educação menos sábia na infância, desenvolveram caráter defeituoso, e à medida que avançaram em anos, essas falhas se tornaram mais evidentes, a ponto de lhes arruinar a experiência. Essas pessoas, por preceito e exemplo, desencaminham os que demonstram menor força moral. O tempo é ouro, queridos jovens. Não devemos pôr em risco nossa salvação semeando joio. Não podemos ser menos cuidadosos quanto aos companheiros que escolhemos. Atentem para o que há de nobre no caráter dos outros, e esses traços se tornarão uma força moral para que possam resistir ao pecado e escolher o bem. Fixem o alto ideal. Seus pais e professores que amam e temem a Deus podem acompanhá-los dia e noite com orações. Eles agora só podem advertir e suplicar. Mas tudo isso será em vão se escolherem amigos inadequados, se não perceberem o perigo real e pensarem que têm tanto o direito de proceder bem, como de proceder mal, segundo lhes parecer. Não discernirão que o fermento da impiedade lhe está perigosamente infeccionando e corrompendo a mente. Cristo é nossa única esperança. Cristo foi afligido, insultado, maltratado à esquerda e à direita. Era ele assaltado por tentações, e todavia não pecou. Antes, apresentou a Deus obediência perfeita, inteiramente satisfatória. Removeu assim toda sombra de desculpa à desobediência. Veio para demonstrar a maneira de obedecer, de observar todos os mandamentos. Lançou mão do poder divino, e é esta a única esperança do pecador. Deu a vida para que o ser humano tivesse a possibilidade de partilhar da natureza divina, havendo escapado à corrupção que se encontra no mundo mediante a concupiscência. Deus tem dado talentos aos jovens que lhes cumpre desenvolver para a sua glória. Muitos, porém, aplicam esses dons a ações não santificadas ou completamente profanas. Muitos possuem aptidões que, se fossem cultivadas, produziriam abundante colheita de aquisições mentais, morais e físicas.
mas não se detêm a considerar. Não pesam o custo de sua maneira de proceder. Incentivam uma negligência e loucura que não dá ouvidos a conselhos ou reprovação. Isso é um terrível erro. Os jovens seriam sensatos se imaginassem que os olhos de Deus estão sobre eles, que seus anjos estão observando o desenvolvimento do caráter e pesando o valor moral.